o Mateus, capítulo de número 28. Glória a Deus. 28. Mateus, capítulo de número 28, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Quantos acharam? Diga, achei. O texto diz assim: no findar ao sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temas, porque sei quem buscais, Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Pode sentar dando glória a Deus. Oh, glória! Ele não está aqui. Irmãos, ontem nós estávamos pegando lá no São João Batista do Glória, nós recebemos um telefonema que a minha esposa tinha ido para o hospital, que a diabetes dela foi lá em cima. Nós oramos, né, pastor Elias? A igreja levantou um clamor e hoje eu liguei para minha filha Raquel, e a Raquel falou que a diabetes já estabilizou, ela já está em casa, está sem dor de cabeça, sem dor no corpo, só está um pouquinho fraca porque essa dengue aí é coisa do capeta, irmão. Isso é coisa do inferno, não é possível, isso arrebenta com a pessoa. Mas que Deus abençoe e continue orando por ela, tá bom? Também queria agradecer a todos os irmãos aqui, que nos presenteou aí com um café maravilhoso, né? Com café, com leite, com pão. Que Deus multiplique cada dia mais a vida de vocês, que ajudaram, né, grandemente, para que a gente estivéssemos aqui pregando a palavra de Deus. Ore por mim, né? Vou estar chegando em São Paulo, já tenho uma viagem já para o estado do Paraná. Nós vamos estar subindo ali para Cianorte, Curitiba, Maringá, né? Nós vamos estar ali ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus também pela vida desse casal, o César e a Lucy, que sempre nos suporta lá na casa deles, né? Que Deus abençoe a vida deles grandemente, amém? Agradecer ao Jailson, né? Meu genro que louvou aqui, a minha filha Larissa, que veio nos acompanhando, né? Eu falei para ele, irmão, né? Foi difícil, né, Jailson? Casar com a Larissa, teve? Né? Mas Deus abençoou, colocou um homem de Deus na vida dela, né? Vocês oraram por ela. Quem orou aqui pela Larissa aqui, irmão? Tá vendo aí? Estou repetindo aqui, ó. Oraram muito por você, tá vendo? Que Deus abençoe a vida do pastor Elias e toda a sua diretoria aqui. Meus irmãos, Jesus, ele chama os discípulos e avisa para eles que daqui a 2 dias eles iam celebrar a Páscoa. E ele avisa aos discípulos. Por quê, irmão? Porque nós não somos desavisados. Deus sempre vai nos avisar de algum acontecimento. Deus está avisando sobre o arrebatamento da igreja.
Deus está avisando que o tempo está se findando. Então Deus nunca vai nos deixar desprevenido. Então ele avisa o discípulo, ó, daqui a 2 dias vai chegar a Páscoa e eu vou ser entregue. E eles estão avisados, eles vão. Jesus vai a um jantar em Betânia, porque Jesus se relacionava bem com as pessoas, né? Porque nós amamos as pessoas pelo que ela é, não pelo que ela tem. Pelo que ela é, o ser humano que ela é. Deus mesmo, quando fez o homem, ele fez o quê? O homem à sua imagem e à sua semelhança. Então ele vai para esse jantar em Betânia, e lá, ele está lá no jantar. Daqui a pouco, quem entra nesse jantar? Maria Madalena. E ela entra nesse jantar, e Jesus está lá. Quando ela vê Jesus, ela pega um vaso de alabastro, que tinha um perfume que era importado da Índia, e que era um trabalho de 1 ano, juntando para colocar esse líquido dentro desse vaso. Olha, irmão, como é que é bom ser crente. Chegava no final do mês, ela pegava o salário dela, ia lá, comprava esse bálsamo, ia lá, colocava dentro do vaso de alabastro. No outro mês, ela recebia seu salário, comprava aquele óleo precioso, ia lá e colocava dentro desse vaso de alabastro. Então esse vaso estava cheio de óleo preciosíssimo de 1 ano de trabalho dessa mulher. Quando ela vê Jesus, o que ela faz? Quebra o vaso de alabastro e com o óleo, porque esse vaso, ele não tem rosca, ele não tem tampa. Você só usa o óleo quebrando ele. Então ela quebra, pega esse óleo e faz o quê? Unge o nosso mestre. Unge, preparando ele para o acontecimento. Só que nessa festa tinha também os murmuradores, os que não fazem questão de entender. E eles começam a razoar no seu coração. Que desperdício! Jogar esse óleo fora. Podia vender esse óleo e dar o dinheiro aos pobres. Aí Jesus conhece que ele é onisciente, ele disse, olha, os pobres, vocês têm eles todos os dias, mas eu, não. O que ele estava querendo dizer aí? Eu estou aqui, aproveita que eu estou ainda com vocês. Então ela mostra que todos que estavam ali reunidos, ele mesmo diz, ó, eu estava aqui com vocês, vocês não me deram um copo de água, mas olha essa mulher, me ungiu o meu corpo, enxugou os meus pés com o seu cabelo, então, aonde o evangelho for pregado, vão se lembrar dessa mulher.
Então, nós como igreja, como crentes, nós temos que fazer algumas coisas para nós sermos lembrados um dia. Temos que deixar saudade, irmão. E aí vem o preço da traição. Judas Iscariote sai, vai até o Sinédrio e negocia. Ele faz o quê? Negocia. Olha, eu vou entregar quem é o Cristo. Quanto você quer receber? 30 moedas de prata. Aquele que eu me aproximar e beijar ele, esse é o Cristo. Recebeu as moedas e Jesus ele sobe para o Getsêmani. Para quê? Para orar. Por que orar? Ele disse, olha, Pai, vigiai e orai para não cair em tentação. A orientação era essa. Então ele sobe no Getsêmani para orar e entra em profundo quê? Oração. Escute bem. Nós não estamos falando aqui de Minas Gerais. Os problemas e os pecados das pessoas de Minas Gerais inteiro. Nós não estamos falando de São Paulo a nível nacional. Aqui é nível mundial. Mundial. Porque ele mesmo disse, olha, Deus deu seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu filho. O mundo. O mundo. Então a oração dele foi tão intensa, todos os pecadores do mundo, o peso estava sobre quem? Sobre ele. A oração que ele faz se torna tão intensa que ele começa a suar gotas de sangue. Tão intensa a oração dele. Porque não era só uma pessoa, era o mundo inteiro. Então ele aqui deixa os discípulos ali e começa a orar intensamente. E a palavra de Pedro, quando Jesus disse para ele, qual foi? Senhor, não, aonde o Senhor for, eu vou. Aconteça o quê? O que acontecer. Se eu fosse levar para os dias de hoje, era Pedro falando para Jesus assim, ó, eu sou teu parça. Ó, nós estamos juntos. Sou teu parceiro. Aí Jesus olhou para ele, como Deus é onisciente, vai dizer o quê? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes. E quando os soldados romanos, eles chegam no Getsêmani, a Bíblia diz que Judas se levanta, vai até Jesus e faz o quê? Beija ele no rosto. E os soldados vão e pegam Jesus. Pedro, na hora, tira a espada, corta a orelha do soldado Malco, e Jesus olha para ele e fala, Pedro, coloca a espada na bainha, porque com a mesma medida que você fizer,
vai ser feito com você. E olha o que ele disse: eu sou Jesus. Eu posso orar agora ao meu Pai e ele mandar 12 legião de anjos agora nesse lugar. Pergunta para mim por que ele não fez isso. Pergunta para mim. Pode perguntar. Pastor, por que Jesus não fez isso? Fala para mim. Sabe por que ele não fez isso? Por causa de mim. Por causa de você. Por causa da igreja. 72 mil anjos poderiam descer, mas ele não fez. Por causa de mim, por causa de você. Ele não parou. E ele não quer que você pare. Tem crente que entendeu, já está dando glória a Deus. Na hora que pegam ele, está na Bíblia, está lá. Os discípulos fugiram. E ele foi levado a Caifás. E Pedro seguiu de longe. Chegou lá em Caifás, começou a audiência. Que audiência era essa? Audiência para humilhar Jesus. Primeiro, cuspiram nele. Uma das maiores ofensas é você cuspir uma pessoa. Você ofende ela. Você diz para ela que ela não é nada. Cuspiram, colocaram um pedaço de cana na mão dele, simbolizando um cetro. Bateram nele. Oh, glória! Cuspiram, bateram, sentenciaram ele, porque eles acharam que Jesus estava blasfemando, que ele próprio dizia que ele era o Deus encarnado. E quando ele está no pátio, sendo julgado, sendo humilhado, cuspido, moralmente, Pedro está de longe, olhando para ele. E os soldados se aproximam de Pedro e falam para ele: você se parece com ele. Pedro falou assim: não. Não, a tua roupa é a mesma roupa que ele veste. Pedro falou assim: não. Tu fala igual a ele. Pedro falou assim: não. Então não dá para seguir Jesus de longe. Tem que seguir Jesus de pertinho. Então a dificuldade não pode te afastar de você seguir a Ele. Não pode. Quando ele nega, o galo canta. O galo o quê? Canta. A Bíblia diz que ele sai e chorou. O quê? O quê? Amargamente. E aí falam, pega a cana, bate na cabeça dele e pergunta para ele: diz quem foi que te bateu? Tu não és o Cristo? E depois de baterem, julgá-lo, põe uma veste nele, tecem uma coroa de espinho
E os soldados romanos bateram com aquele chicote que na ponta era chumbo e pedaço de osso, que quando batiam nele, que puxavam, deslacerava a carne. Deram para ele uma cruz, para ele carregar, e ele vai para um lugar chamado Caveira, ou Gólgota. E ali suspendem a cruz, na sua mão esquerda o cravo, pregado vivo, na sua mão direita outro cravo no punho, crucificado vivo, os pés crucificado, todo arrebentado e machucado, erguem a cruz, e os soldados embaixo começam a debochar dele. Desce daí, fez tantos milagres, fez tantas coisas, salvou a tanta gente, salva-te a ti mesmo. Mas ele abriu a boca e disse: Pai, oh glória, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão falando. E o reconhecimento é bem claro, um ladrão à esquerda, outro à direita. Um reconhece Cristo. Senhor, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Mas o Senhor está aí e o Senhor não merece estar aí. Nós fizemos, mas o Senhor não fez nada. O outro já murmurou dizendo: salvou a tanta gente, salva nós também. Aí o outro disse, Jesus justificou o outro dizendo: hoje mesmo, quando eu entrar no meu reino, você vai estar comigo. Porque lembra-te de mim quando tu entras aonde? Aonde? No teu reino. Aí Jesus, ele garantiu ou não garantiu? Ele falou assim: não vai ser amanhã, vai ser hoje. Hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Não foi isso? Foi ou não foi? Aí o soldado, não achando bom, pega a lança aí, mostra a humanidade de Cristo, porque sai da lança água e sangue. Isso quer dizer que ele passou, humanamente falando. A Bíblia diz que quando Jesus morre, antes de morrer, ele fala: Lami, Lami, sabactane. Deus meu, por que me desamparaste? Outra frase que ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice. Aí ele vai pensar em mim, vai pensar em você, vai pensar na sua família, vai pensar nas pessoas que ele ia alcançar e vai dizer: não, todavia seja feita a tua vontade. Esse lugar vai ficar pequeno com a glória de Deus. Deus está falando para mim que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. Aí ele, tem uma palavra no grego, que é tetelestai, né? Está feito, está cumprido, está pago.
Porque os recibos no Velho Testamento tinha essa palavra, né, pastor? Todos os recibos vinham lá, tetelestai, está pago. É igual Paulo fala, nós estávamos sentenciados à morte, mas ele rasgou a nossa dívida. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Ó. Aí quando ele, na tua mão eu entrego o quê? O meu espírito. Quando ele entrega, ô irmão, diz a Bíblia que houve o quê? Trevas. A terra o quê? Tremeu, moveu. Os mortos ressuscitaram. E o véu do templo, que era fechado, porque ninguém tinha acesso. Capaz. Ninguém tinha acesso, o véu estava inteirinho. Mas quando ele morreu, o véu fez assim, ó, de alto a baixo. Quando rasga o véu, eu tenho acesso livre. Com todo respeito às autoridades. Se você quiser falar hoje com uma autoridade, você tem que fazer o quê? Marcar uma audiência, marcar uma hora. Não é assim? Para aquela autoridade te atender, sim ou não? Agora o véu foi rasgado. Qualquer hora você pode falar com ele, ele pode falar com você. Se você dobrar o joelho lá na tua casa, você tem acesso livre a ele. Se você chegar lá na tua empresa, dobrar o teu joelho, você pode falar com ele. Lá no meio do pasto, lá na fazenda, aleluia, você pode colocar o teu joelho e você pode falar com ele e ele pode falar com você. Você tem liberdade, só os crentes que têm liberdade aqui, cadê? Os que foram libertos aqui, cadê os que foram libertos? Dá um glória a Deus aí, levanta a tua mão e dê um glória a Deus aí. Alto abaixo, porque tudo começa no céu. Cristo é a porção que Deus nos deu. No livro do Levítico, nas leis cerimoniais, você vai ver isso. Existia, aleluia, a oferta movida. Que oferta é essa, pastor Elson? O sacerdote pegava 3 éfas de flor de farinha de flor, pegava azeite, fazia-se uma massa, como as irmãs aqui, manualmente faz o pão de queijo. Você pega uma bacia ali e começa a fazer aquela massa do pão de queijo, sim ou não? A lei da primícia era assim, elas faziam aquela massa com azeite, o sacerdote pegava aquela massa e movia no altar. Ele fazia o quê? Movia. E antes de alguém mexer nessa massa, o sacerdote pegava um punhado. Eu falei o quê? Um punhado da massa. Quando você está fazendo a massa ali, você pode tirar um pedacinho. Pode ou não pode? Você tira um punhado, que é a primícia. O sacerdote levava no altar a primícia e queimava no altar. Santificava no altar. Eu tenho uma notícia para te dar. O altar não é devedor de ninguém. Vem aqui, santifica aquele punhado. Aquele o quê? Quando santifica o punhado, isso quer dizer que toda aquela massa está o quê? Santificada.
Tem crente que está dando glória a Deus aí. Quando você vai dar o dízimo, eu só vou falar, irmão, porque está inserido no texto. Quando você vai dar o dízimo, você dá a 10ª parte. Você vem aqui no altar de Deus, coloca 10% aqui do teu salário, dos teus ganhos. Isso quer dizer que quando você santifica, oh glória, oh glória, oh glória. Quando você santifica os 10% para Deus, isso quer dizer que os 90%, o restante do teu salário, está santificado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por isso que Jesus é o nosso punhado. Porque Deus da primícia, Ele deu quem? Deus tinha mais filho. Ele deu o quê? Quando Ele dá Cristo, Ele santifica. Todos nós, e quem tem glória nos lábios, pode começar a glorificar. Porque Ele não está vivo não, irmão. Ele está vivo e está no nosso meio. Está vivo, está vivo. Não está morto não, está vivo. Então isso, e quer dizer então que Ele o quê? O restante do nosso salário é o quê? Santificado. Se eu fosse você, eu corria para o altar. Eita! Eu estou vendo prosperidade, irmão. E eu não prego para emocionar ninguém. Sabe por quê? Porque se você quer seguir, creia nos seus profetas, estarás seguro e prosperarás. Quer prosperidade? Creia na profecia da palavra. Quando o profeta abre a boca assim, faz isso, faça, porque o resto vai ser tudo santificado. Me dá uma base bíblica, pastor. Dou. Eu já falei várias vezes, quando Elias entra em Serepta, o que aquela mulher viúva falou para o profeta? Eu só tenho um punhado. O que é um punhado, irmão? Um punhado. Um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, irmão. Aí o profeta disse, olha, pode fazer com esse punhadinho aí, com esse pouquinho de azeite aí. Porque eu tenho uma mensagem de Deus que ressuscitou para você. A farinha da panela não vai faltar. E nem o azeite da botija vai faltar. Até o dia que o Senhor manda chuva sobre a terra. Então levanta a tua mão assim, irmão. Pode fazer prova de Deus. Pode fazer prova de Deus. Santifica os teus 10% na obra. Eu quero ver, aleluia, eu estou lá em São Paulo. Pode pegar o telefone e ligar para mim se vai faltar alguma coisa na tua vida. Se vai faltar alguma coisa no teu ministério. Eu estou aqui como profeta e homem de Deus para profetizar para essa igreja. Essa igreja vai comer o melhor dessa terra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Por isso que Lucas diz que a medida de Deus é boa, é recalcada e é o quê? Então esse punhado, a massa era, o punhado era santificado no altar e o restante da massa toda santificada. Tem crente que deu aleluia aí. Aí pegam Jesus, colocam ele aonde? No sepulcro. Eu te pergunto, esse sepulcro alguém já tinha usado ele? Tinha? Ele era o quê? Primícia. Primícia.
ninguém tinha usado. Aí José de Arimateia pega Jesus, coloca lá no sepulcro. Irmão, eu achei uma coisa aqui tremenda. Olha que só. Os soldados falaram assim para o Sinédrio: ó, esses crentes, eles são vivos. Eles são espertos. Vão roubar o corpo de Jesus e vai sair por aí inventando história falando que ele ressuscitou. Vamos colocar ele, uma pedra lá dentro. Vamos colocar a guarda do lado de fora para tomar conta, sim ou não? De olho bem aberto, para ninguém roubar o corpo de Jesus. Não foi assim? Só que Mateus 28 diz, oh glória, que o anjo desceu. O anjo do Senhor moveu a pedra e sentou em cima dela. É o que Mateus fala. Os guardas que estavam ali, está aqui, ficaram meio mortos. Não enxergaram nada. Nada. Aí, Maria Madalena vai lá no sepulcro. Quando ela entra no sepulcro, vamos parafrasear aqui, irmão. Ela entrou procurando, sim ou não? Ele está aqui? Não. Aqui também não está. Deixa eu ver se está aqui no cantinho. Aqui também não está. Ele não está aqui. Ele não está aqui. Está vazio esse negócio. Está tudo vazio. Aí ela vê o lenço dobrado, que na cultura judaica é sempre que alguém vai voltar, né? E Jesus, o anjo fala para ela assim: quem é que você está procurando entre os mortos? Aquele que está vivo. Só quem está vivo respirando dá um brado de vitória aí, irmão. Dá brado de vitória, dá brado, fala assim: Jesus venceu. E eu vou vencer no nome dele. Oh glória! Aí, os soldados romanos que falaram, vamos colocar a guarda, porque os crentes podem mentir. Eles acabaram caindo na própria mentira. Está lá o que eu li, eles pagaram pessoas para dizer que foi os crentes que pegaram. Oh glória! Eles pensando que quem ia mentir, quem ia fazer a coisa errada, eram os crentes, os israelitas. Na verdade, quem fizeram foram eles. Porque crente gosta de coisa certa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Quando ele fala para assim, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Jesus disse, olha, foi-me dado todo poder. Aonde? O poder de Jesus é limitado? Hã? O poder de Jesus vai aonde? Diz a Bíblia que o nome dele é respeitado no céu, na terra e debaixo da terra. E o nome dele está sobre todo nome. Foi cantado aqui. Aristóteles morreu. Buda morreu. Allan Kardec morreu. Padre Cícero morreu. Mas Jesus está vivo e reina para todo sempre. Quem está entendendo, diga glória. Todo o poder foi me dado. Olha o que ele disse. Isaías vai dizer. O castigo que nos traz. Sabe o que te trouxe paz? Alegria, gozo. O castigo que estava sobre ele. O castigo que estava sobre ele é que nos traz a paz. E pelas suas
Fomos o quê? Só os crentes sarados, dá glória a Deus aí. Sarado na alma, no espírito e na carne também. Ele pode sarar a gente aqui hoje. Porque na Bíblia diz na Santa Ceia, quando o sangue dele se mistura com o nosso sangue, quando o corpo dele se mistura com o nosso corpo, ele pode curar instantaneamente. E pelas suas pisaduras nós fomos, e o castigo que nos traz a paz estava o quê? Escute bem o negócio. Sobre. Eu posso pegar esse copo aqui e colocar sobre esse pedestal. Posso ou não posso? Eu estou colocando o quê? Sobre. Eu não estou colocando dentro do pedestal. Eu estou colocando sobre. Isso quer dizer que o castigo que nos traz a paz não estava dentro dele. Estava aqui. Ele carregou a humanidade. Sobre. Não estava dentro, estava. E sempre quando a gente conquista, ou quer conquistar, ou está próximo, guarde isso, hein? Guarde isso. Sempre quando a gente conquista, ou vai conquistar, ou vai chegar, o inferno faz festa para a gente não conseguir. Quando ele estava lá na cruz, o inferno, ó, conseguimos, paramos. E no inferno estava tendo o quê? Festa. Mas quando ele ressuscita, pelas suas o quê? Olha ele indo, ó. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando ele vai entrando no inferno, cheio de luz, e inferno é trevas e escuridão, quando ele vai entrando a luz e vai clareando o inferno, Satanás teve que se abaixar. Cristo, ressurreto, o leão da tribo de Judá, o que não perde batalha, o que está na frente dessa igreja, sai da frente, Satanás, que a igreja vai cantar o hino da vitória. Rapadou candarabaiaxéria. Conjunto, prepara para louvar o hino, porque eu estou sentindo barulho de espada, de glória a Deus e aleluia. Que pessoas vieram aqui para receber algo de Deus. E ainda esta semana tem vitória para mim. Tem vitória para você. Quem está entendendo vai dando glória. Fica de pé, pode ficar de pé. O panda!